Podcast Rural. No seu podcast rural, o assunto feijão. Marcelo Eduardo Líderes, presidente do IBRAF, está proseando aqui com a gente. No bloco passado ele falou aí sobre a questão de utilizar talvez num futuro aí os feijões danificados ali por causa do excesso de chuva, né? Que visualmente tem prejuízo, mas não nutricionalmente são prejudicados. Ele falou de uma coisa que eu acho que você, ouvinte, internauta, possa ter despertado interesse. A gente vê muito nos filmes, quando tem aqueles desastres, o pessoal leva para os bunkers o feijão enlatado, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Por que que no Brasil, Marcelo, não é tão difundido o feijão enlatado? Você falou do feijão instantâneo, por exemplo. Eu acredito que é uma questão de custo, apesar de que, quando você olha pesquisas sobre diminuição de consumo, duas coisas aparecem como bastante importantes para diminuir o consumo. Uma delas é o preço. Então, quando você tem um período como 2023 e parte de 2024 com preços mais altos, uma parcela da população tem dificuldade com R$1 mais caro no feijão. Imagine quando sobe R$3, R$4 o quilo. Por outro lado, existe uma parcela da população que reclama de que não é prático, né? Então, acham burocrático você pegar uma panela de pressão, colocar o feijão, ou não querem, eventualmente, fazer o que muitos fazem, né? Que é preparar o feijão, separar porções, temperar na hora que vai usar, descongelar e temperar na hora que vai usar. Enfim, a verdade é que eu estava pensando esses dias que no mundo, onde existe uma sociedade aí com um nível econômico diferenciado, o feijão é pronto. Ele está pronto lá. Na Europa é dentro de um vidro ou em lata. Existem vários países que entregam o feijão já pronto. Então, entendo que o Brasil vai caminhar para isso. A primeira coisa foi que nós tínhamos um tipo de embalagem que a indústria fornecia a máquina e a embalagem era cara, né? Aquelas primeiras embalagens pound que paravam de pé. Muito cara aquela embalagem. Depois, mais recentemente, apareceu de novo a lata, mas é estranho porque o brasileiro ele gosta de ervilha com cenoura, massa de tomate, enfim, inclusive frutas, né, pêssego em lata e tudo, creme de leite, mas sopa, por exemplo, eu não sei porquê, né, existia antigamente, dá para falar a marca, não, acho que não está mais no Brasil, Campbell, sopa Campbell. Então, era a primeira sopa. Eu não sei o que aconteceu, que criou no imaginário do brasileiro que sopa não é legal em lata. E o mundo consome muita sopa em lata. Aí surgiu, mais recentemente, a vácuo. E eu confesso para você que quando eu estou sozinho em casa, algumas vezes eu acabo usando essas embalagens a vácuo. Ele vem preparado, alguns são temperados, outros você termina o tempero, e é muito interessante. Então, tecnologia existe. O que acontece hoje, talvez? Vende pouco porque é caro e é caro porque vende pouco. Talvez fosse interessante sugerir para a Câmara Setorial reunir as empresas que têm essa tecnologia em casa e procurar quais são os gargalos que eles têm. Nós temos que deixar isso mais acessível para o nosso consumidor. Talvez sentar com as redes de supermercado e mostrar para onde pode ir o consumo. É preciso aí uma gestão melhor da cadeia produtiva para que isso venha fazer parte do consumo, né? Mas eu, inclusive, sugiro para os consumidores que façam experiências, né, com essas novidades que estão surgindo, algumas não tão novidades, mas, enfim, o feijão pronto, nas diferentes formas. Quem mora sozinho, casais sem filhos, que às vezes, né, dá uma vontade de comer o feijão, puxa, agora eu vou levar 1 hora para fazer o feijão, nem leva tanto, mas é o que passa na cabeça. Então, talvez essas sejam alternativas que venham a atender essa necessidade. E talvez até mesmo nas escolas, né, porque é um feijão que não tem aditivo químico, o que é a vácuo.
né? Então, ele não tem nenhum aditivo químico, não tem nenhum conservante. E eu imagino que deve ser um desafio para as escolas pelo interior do país ter uma merendeira, né? A mão de obra está difícil, então não deve ser fácil. Quem sabe por aí as pessoas comecem a se acostumar com a ideia e também dê à indústria um volume que justifique os investimentos que eles fazem nisso. Entendi. Bom, se a gente conseguir trazer essa questão de aumento de consumo, não só a nível Brasil, mas também abrir mais o mercado para os feijões que o Brasil produz, principalmente o carioca, que é só a gente praticamente que consome no planeta, apesar que já está exportando um pouco. Se a gente conseguir ampliar o consumo, naturalmente o mercado para o feijão vai se tornando um mercado mais viável para o produtor. E aí acaba que aquela curva que a gente tem de muito alto e muito baixo acaba se centralizando e ficando mais equilibrada, porque é rápido o ciclo do feijão e e o produtor pode ter essas medidas para poder tomar as decisões. Vai ficar mais fácil o mercado do feijão se isso acontecer, né, Marcelo? Vai, com certeza vai. A gente tem feito um trabalho junto com a Apex de divulgação dos feijões pelo mundo. Então, são 14 empresas exportadoras que bancam metade do investimento e a outra metade é a Apex. E parte do resultado a gente viu ano passado, num recorde de exportação. A exportação vai acontecer sempre que tenha excedentes, né? Então, se o preço aqui ficar mais alto, não vai ter condições de exportação. E aí o produtor está bem, o nosso consumidor está bem, porque está abastecido. Mas a exportação abre a possibilidade do produtor não ficar com receio de não ter liquidez. No bom português, ele não vai ficar com mico na mão. Ele faz o investimento e tem liquidez. Talvez até enquanto você elaborava o seu questionamento, eu pensei que existem mercados pelo mundo que têm necessidade de comprar preço, precisam de um preço baixo, abrindo mão, às vezes, de uma qualidade melhor. Talvez seja um dos caminhos futuramente, não é o caminho agora, em algum momento a gente ter um mercado, talvez para essa mercadoria que não é tão bonita, né, mas que sacia a fome, atende a necessidade. Por outro lado, além dessas 14 empresas que a gente está focado em 12 países, um dos países que nós estamos buscando abrir para feijão é o mercado chinês. Hoje pela manhã tivemos a possibilidade de conversar com a China novamente, com a Dido Agrícola, enfim, temos mantido várias reuniões com eles, trabalhando na abertura do mercado chinês de feijão, o que vai dar uma válvula de escape e os produtores vão poder produzir mais. Um outro trabalho que está sendo feito é que, lógico, com o feijão carioca. Nosso objetivo é que o feijão carioca venha a ser conhecido por mais consumidores. E uma das alternativas dentro de um projeto chamado Brazilian Rajma Beans, levar o feijão carioca para o maior mercado mundial de feijões, que é o mercado indiano. Eles têm mais de 3.500 anos de cultura de consumir os feijões que consomem hoje, rajado, vermelho, calpi de olho marrom, de olho preto, mungo preto, guandu. Então, é um desafio você chegar lá e, para uma cultura tão arraigada, você colocar o feijão carioca. Mas se a gente não tentar, nunca vai vender. Quem sabe a gente não está escrevendo aí um capítulo da história interessante, e isso precisa de mobilização, porque isso custa, né? Então, de novo, a gente ter um sistema que permita, né, que essas parcerias aconteçam para promover os feijões em outras partes do mundo. Bacana. O IBRAF, ele tem trabalhado diversas frentes aí para apoiar o produtor rural. Você já falou aí da questão do Apex Brasil, o próprio Pulse Day. O que mais você destaca para a gente aqui da importância hoje do papel do IBRAF aí
junto ao produtor rural, junto à sociedade, para realmente trazer o feijão para a mesa do brasileiro e para a mesa de outros cidadãos no planeta Terra? Eu acredito que a gente não pode ficar esperando que venham soluções, né? Nós temos que ser parte da solução. Quando eu vejo um país produtor de alimentos como o Brasil ter desafios, como a gente mencionou no início, com a saúde da população, alguma coisa precisa ser feita. E chega um momento que, em vez de a gente ficar falando que alguém tem que fazer alguma coisa, talvez a gente tenha que meter a mão na massa, a sociedade civil organizada. Por exemplo, nós temos que resgatar o orgulho do brasileiro de consumir um prato feito. É ótimo o sistema de buffet, fantástico, tem toda aquela diversidade, mas o prato feito do brasileiro é muito especial. Se você conversa com um nutrólogo, com um médico, com um nutricionista, ele vai dizer que é o ideal você ter aquela porção de arroz, a porção de feijão, uma proteína, aí uma salada ou verduras, enfim, você ter um prato equilibrado. Então, talvez nós tenhamos que falar mais sobre isso, cobrar mais aonde for. Eu vejo que existem estudos que são feitos e iniciativas que começam, que precisam ter apoio, independente de quem é o governo, né? Por exemplo, Prato Brasil. Prato Brasil envolve os pequenos produtores também. O agronegócio não tem nada contra o pequeno produtor, nós somos tudo uma coisa só, tudo é Brasil e produção de alimentos. Então, talvez engajar nisso, independente de quem esteja lá, e colocar essas bandeiras embaixo do nosso braço e sair trabalhando isso. Não é possível que a gente continue olhando o desastre acontecer, e porque ninguém pega a bandeira, a gente não tem uma solução. Como a gente mencionou há pouco aí, a questão da nutrição e do dinheiro que é investido nos alimentos ultraprocessados, no marketing desses alimentos, né, e no fast food. Veja, não é o caso de ser contra o fast food, mas é o caso de que ele tenha o lugar dele. A pizza, por exemplo, tem o dia dela, mas não a gente tornar esses alimentos a nossa opção, o nosso principal alimento. E principalmente nas crianças, elas são impressionáveis com isso. Com certeza. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que
deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema. Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.